Pessoal, veja o que a banca de concurso fez com os candidatos quando ela colocou esta questão em um dos concursos públicos. Eu acredito que mais de 90% dos alunos errou esta questão porque faltou algum detalhe para ser analisado. E eu gostaria de mostrar para vocês, e digo mais, esta deve ser uma das minhas melhores aulas que eu já ministrei aqui para toda a galera. Bora lá? Lembrando que este assunto eu falo muito dentro do meu próprio curso de técnicas para concursos, né? E se você quiser conhecer mais sobre, é só você clicar no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos analisar que assunto é este, hein? Que a banca colocou em evidência. Mas hoje nós vamos aprender muitos tópicos importantíssimos que certamente vão te ajudar aí para ser aprovado em um concurso público, beleza? Aqui nós temos inicialmente um texto, tá? É claro que eu não vou ler esse texto para vocês, eu não perderia meu tempo com isso, né? Mas... Ai, perder meu tempo. Na verdade, filha, porque... Para passar em concurso, eu tenho ensinado para a galera que a galera não precisa ficar lendo esses textos quilométricos. Mas eu já gostaria de comentar alguns detalhes aqui para vocês. Queria mostrar inicialmente o seguinte, olhe o tamanho desse texto. Olha só, é um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parágrafos, né? E aí vem a primeira pergunta, tá, eu deveria realmente ler esse texto aqui tudo? O detalhe é que, além de este texto ser um dos maiores dessa banca, que eu já percebi até ontem, tem uma maldade muito grande atrás disso, observe aqui. Aí o que acontece? A banca vai e faz a seguinte pergunta para mim, Fundep Arrepio 2022, são características dos textos que pertencem a esse gênero textual, exceto noticiam um fato atual, apresentam textos geralmente curtos, utilizam linguagem formal ou buscam convencer o leitor sobre uma opinião. E aí já vem aquela perguntinha básica, né, professor? Poxa, você está brincando comigo, né, cara? Como é que eu vou acertar esse negócio aqui sem pelo menos correr o olho, saber sobre o que o texto está dizendo, né? Porque os nossos professores nos dias de hoje, eles nos incentivam muito a ler um texto 2, 3, 4, 5 vezes para depois passar para uma prova. E agora eu te pergunto, como que eu vou ler isso aqui 5 vezes, filhão? Preste atenção. Se eu for ler um texto desse aqui 5 vezes, eu vou perder aproximadamente uns 20 minutos para fazer minha prova, né? Então, eu não vou ler, não. Só que tem uma técnica, né? A técnica é a seguinte, daqui a pouco eu volto na questão com vocês aqui. A primeira técnica é a seguinte, e sobre isso eu já falei aqui para vocês no YouTube, mas tem um segredo nessa questão que é uma coisa impressionante. Quando você perceber um texto muito grande, né? Uma prova de concurso público, você precisa focar apenas nas primeiras informações dos parágrafos. Porque quando você pega os parágrafos e você lê somente as primeiras palavras do parágrafo 1, do 2, do 3, do 4, você já consegue identificar qual é a tipologia textual, se aquilo é uma narração, se aquilo é uma descrição, se é uma argumentação, se é um texto injuntivo, se é um texto prescritivo. Eu falo muito sobre isso, né? Falo em minhas aulas, falo em meus cursos, meu curso de interpretação de texto, eu fecho praticamente todo o cerco em relação a esses conteúdos que as bancas têm cobrado muito em provas de concursos. Então, eu já consigo pegar um texto expositivo, argumentativo, que também é um dos que mais despenca em provas de concurso, e consigo descobrir qual é a tipologia textual apenas lendo as primeiras informações. Por exemplo, olha aqui, ó, uma pilha de panetones para cachorros. Que texto é esse? Não sei. Mas talvez vai falar sobre cachorro. Olha aqui a 2. No país de 212 milhões de brasileiros, havia 144,3 milhões de animais de estimação em 2020. Bom, isso aqui já está com cara de texto expositivo. Porque o texto expositivo, quantas vezes eu falei para vocês que ele é um texto voltado para porcentagens, que ele é um texto voltado para datas,
nomes de autores, o que o autor disse, o que a autora disse. Então, aqui já está com cara de um texto expositivo. E eu já falei trocentas vezes para vocês. E a diferença, praticamente a única diferença de um texto expositivo por um texto argumentativo, é porque o texto argumentativo ele defende tese, não é verdade? É claro que eu estou falando de uma forma mais objetiva, mas existem muitas aulas, inclusive gratuitas minhas no YouTube, que eu falo sobre esses assuntos praticamente todas as semanas. Minhas lives, por exemplo. A cada 2 lives eu falo sobre isso. Por quê? Porque é o assunto que mais tem caído em provas de concursos públicos. É a questão da exposição e do texto argumentativo. Está com cara de expositivo. Eu só estou lendo o início dos parágrafos. Peguei os pedacinhos, os fragmentos, coloquei aqui. Os pais de Alfredo foram gravados enquanto brigavam com a atendente da companhia. Eu faria o mesmo barraco se fossem as minhas cachorras. Já estou vendo uma narração aqui. Será que é exposição? Será que é narração? Está aparecendo, né? Os Sclosa não hesitam em chamar Nala e Moema de filhas. O que é isso? Eu não sei, não. Não sei o que é Sclosa, não. Eu vou ficar lendo que é Sclosa, cachorro, panetones. Eu não tenho tempo para ficar lendo texto em prova de concurso, não. Já vou direto nas informações básicas, como estou dizendo para vocês. Está aparecendo narração. A pandemia do coronavírus também foi um estímulo para essa relação mais duradoura. Exposição, um texto informativo. Se só sobrou home office para milhões de brasileiros, então, peraí, quer dizer, está com mais cara de exposição mesmo. Ou seja, é um texto que está passando alguma informação sobre, provavelmente, a pandemia, a questão de trabalhar em home office, deve ser sobre isso, não é verdade? Uma reportagem do El País, de novembro de 2021, a data, mostrou que Bolsa acumulou queda, não sei das coisas, aqui, ó, porcentagem, exposição. Está com cara de exposição e está com cara de narração. Há quem veja na conexão entre seus donos e o animal de estimação uma substituição dos filhos. Falou de animal de novo. É exposição? É narração? É um dos dois. Fala sobre cachorro? Fala sobre a época que nós passamos mais dificuldade aqui no Brasil? Fala. Tudo isso está embutido num texto que eu não li. Mas eu tenho que ter uma noção sobre o que essa bagaça está falando. Porque eu consigo, dentro dessa linha de pensamento, já conseguir acertar muitas questões, tá? Fabiana, dona de Nala e Moama, se vê nesse perfil. Que perfil? Não sei que perfil que é, não li, não. Cadim, quem que é Cadim? Eu sei lá que é Cadim. Cadim é o nome do meu primo. Observa que os animais também cumprem um papel importante e o instinto de cuidar parece se transferir para os bichanos. Beleza. Então, eu já entendi que esse texto ele está mais voltado para um texto, ou um texto informativo, ou um texto narrativo. Existe a possibilidade de eu agregar, dentro da tipologia textual, uma narração com uma exposição? Existe. Existe com certeza. Legal. Agora, antes de nós voltarmos na questão, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha que coisa impressionante. Olha o que a banca fez com o candidato. Se você hoje for clicar em qualquer rede social e você buscar a definição de texto e contexto, são tantas informações que este povo coloca na nossa cabeça que a pessoa acaba não conseguindo entender. Você tem dúvida? Você acredita? Você não está acreditando? Então vai lá. Vai na rede social agora, clica. Diferença entre texto e contexto. É tanta coisa, tanta informação que fica enchendo a cabeça da gente como se aquilo fosse me dar um aprendizado. E eu vou resolver esse problema com pequenas frases. Texto é a parte menor, contexto, a parte maior. É muito importante você entender isso para você acertar a questão. É muito importante você entender esses detalhes de argumentação, de exposição, de narração, para você acertar a questão, porque tem um veneno terrível lá. Eu vou te mostrar o veneno. Vou terminando aqui e já volto para a questão. Texto, a parte menor. Contexto, a parte toda. Pronto. Já está resolvido o problema.
Não tem que ficar, eu vou agora pegar um material didático para ler 200 páginas de diferença de texto e contexto. Não me irrite, menino. Eu estou falando com você que texto é um pedacinho menor e contexto é o assunto todo. É como se fosse aqui, ó, texto, belezinha, texto, contexto. É o texto com alguma coisa, olha lá. Pegou a visão? Legal. Então agora eu gostaria de mostrar para vocês aqui a pegadinha da banca. São características dos textos que pertencem a esse gênero textual, exceto. Tem um gênero textual que não pertence a esse texto. Aí o que o aluno faz? Noticia um fato atual. Não sei, não li. Mas como é um assunto voltado para exposição, é possível que esta informação seja verdade. E eu estou buscando a mentira negativa. Quando eu passo para a letra B de bola, olhe o veneno. Apresentam textos geralmente curtos. O que você escreveu, dona Fundep? Apresentam textos geralmente curtos? O que o candidato faz? Espera aí, textos geralmente curtos? Deixa eu voltar aqui para ver um negocinho aqui. Já que a dona Fundep escreveu isso, curto? Isso aqui é texto curto? Olha o tamanho desse texto. Um texto com praticamente 13 ou 14 parágrafos, entupido de informações, que o camarada já gastou o seu tempo, já ficou estressado quando estava analisando essa questão. Aí fala, jamais, isso aqui não é texto curto, não. Isso aqui é texto longo. O que o cara faz? Ele marca B de bola como uma negativa, porque a banca pede uma exceto, pede uma negativa. Gente, mas eu estou arrepiando. Eu não quero virar monstro aqui. Filhão, o contexto pode ser longo, mas os textos são curtos. Olha a maldade, olha a visão, olha a pegadinha. Porque a pessoa, ela pega esse cepa desse texto aqui, bate o olho e fala, nossa, eu demorei mais de 200 horas para ler e a banca fala que é curto. É curto, ele é curto. O texto é curto, é o contexto que é longo. E aí o que acontece? Já que você pegou essa visão, apresenta um texto geralmente curto. Sim. Sim, o texto geralmente curtos. Porque os textos geralmente são curtos. Bacana? A maioria quebrou a cara e marcou B de bola, que não é a negativa. Utiliza linguagem formal. Formal é forma. Linguagem padrão. Os textos relacionados à exposição, eles são textos escritos de forma padrão, sem erros de português. Claro que há, neste texto, algumas informações relacionadas à narração, mas não entrou em questão nada sobre narrativa, que é as alternativas. Eu vejo fragmentos narrativos, eu vejo fragmentos expositivos. Isso é comum acontecer nos textos, e a banca fala sobre gênero textual, sobre tipologia textual. Dedidado, buscam convencer o leitor sobre uma opinião. Meu filho, deixa eu falar para você uma coisa. Guarde para sempre. Todo texto que estimula, que busca ou visa convencer, ele obrigatoriamente é um texto argumentativo. A característica do texto argumentativo defende uma tese, convence o leitor, tem uma tendência natural de expressar a sua própria opinião. E ninguém expressa opinião em texto expositivo, e ninguém expressa opinião em texto narrativo. Logo, quando a banca buscou exceto, a negativa está na vá para a letra D de dado. Top, top, galera! Este assunto é um dos que mais despenca em provas de concursos públicos na atualidade. Gostou da aula? Cadê o like agora? Já se inscreva em nosso canal do YouTube,
todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal. Quer conhecer mais sobre o nosso trabalho de técnicas para concursos e aumentar as suas chances de ser aprovado em um concurso? Clique no primeiro link da descrição.